Coloca a comunidade. E aí tu vai colocando as outras pessoas. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura da alma? Não precisa de mais sei onde está escrito em algum antigo. Se for premeditado, coisa tua frase calma. Não precisa de mais e tudo volta a ser lugar. Talvez seja a hora pra pensar em tudo esse pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? E tudo volta a ser lugar. Talvez seja a hora pra pensar em tudo esse pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Boa noite. Hoje nos encontramos para discutir o tema de ser e agir em tempos de pandemia. Tempos difíceis, tempos ímpares, tempos não vividos ainda por nossas gerações. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidar a cada um que está ali na tela, e que são nossos convidados, ou como aporte técnico, ou como alguém que vai ocupar o espaço de fala, e depois participar do bate-papo. Então, nesse momento, a gente começa pela Karen, a psicóloga Karen, para rapidinho se apresentar para nós. Ok. Boa noite, gente. O meu nome é Karen Aidovain, eu sou psicóloga, tenho uma trajetória na docência do ensino superior já há um bom tempo, porém, atualmente, eu venho trabalhando com atendimento psicológico de jovens, de adultos e de pessoas idosas. Quero agradecer a Darlene o convite, e essa é minha primeira live, então, qualquer problema, vocês me orientem. Obrigada, Karen. Robertson? Bom, meu nome é Robertson, né? Trabalho na FURG há 2 anos. Sou psicólogo. Está falhando, Robertson. Quem está me ouvindo? Trabalho há 1 ano no campus Santana da Patrulha, onde eu trabalho. Estamos com um problema, provavelmente, no final. Quem sabe retornamos depois com o Robertson, e nesse momento, então, passamos para a apresentação da Amanda. Olha a relação entre literatura mental. E Pode ser Amanda, você se apresentar? estão me vendo? Só para saber. Sim, estamos te vendo, mas a sua fala saiu cortada, muito cortada, quase sem falas. Vamos tentar outra vez? Robertson, está nos ouvindo? Tá. Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, nós vamos pedir, Robertson, que você se apresente outra vez. Então, porque nós não conseguimos pegar a sua apresentação.
Infelizmente, nós não estamos conseguindo falar com o Robertson, então a gente passa agora para a apresentação da Amanda. Por favor, Amanda. Boa noite, eu sou Amanda, intérprete de livros da FURG, Campus Santo Antônio da Patrulha. Obrigada pelo convite, Darlene. Obrigada, Amanda. Apoio muito importante. Aline, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou a Aline Mariotti, sou coordenadora da Praia atualmente. Também sou intérprete e tradutora de Libras do Campo de Santo Antônio da Patrulha. Gostaria muito de agradecer à professora Darlene por essa iniciativa, por estar pensando numa live acessível também. E boa live a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Aline. Diógenes, por favor, se apresente. Boni. Bom, eu sou o cara aqui da técnica aqui, que está por trás das coisas, e eu sou um estudante da FURG, de Santo Antônio da Patrulha, estudante do curso de Engenharia Industrial Indústrias Alimentícias. Muito obrigada, Diógenes. Tu não foi? Tá. Enquanto nós esperamos o Robertson entrar. Robertson, Oi. Olá. Muito bem. Agora troquei o sinal aqui, que eu tenho duas. Vamos ver se funciona. Que bom. Então, por favor, você se apresente. Tá, bom, depois desse problema técnico, vamos lá. Bom, meu nome é Robertson, repetindo, né? Essa também é uma experiência nova para mim. Trabalho na FURG há 2 anos como psicólogo, né? Anteriormente trabalhava no campus de Rio Grande, agora estou no campus Santo Antônio da Patrulha. Anterior ao trabalho na FURG, eu sempre trabalhei na saúde pública, né, em CAPS, em serviços do Sistema Único de Saúde, e sempre também tive um percurso acadêmico, né, tenho um percurso acadêmico de pesquisa que trabalha a relação entre literatura e saúde mental, né, que é um pouco que eu vou trazer hoje para a gente poder conversar e talvez contribuir um pouco nesse contexto de pandemia com algumas questões desse formato. É isso. Obrigada, Robertson. Então, assim, para nós é um privilégio contar com vocês, Karen e Robertson, para fazer essa discussão tão importante. É um privilégio ter você, Amanda, e você, Aline, também, para dar esse apoio, ajudar a dar acessibilidade para quem, então, não escuta, não ouve, né? E esperamos, então, que a gente possa ter uma boa discussão. A dinâmica dessa live é passar, então, a fala para a Karen e para o Robertson, em torno de 15 a 20 minutos de fala, então, tratando um pouquinho dessa questão do ser, do agir, nesses tempos de pandemia. E depois, em momento seguinte, nós vamos abrir um bate-papo e convidamos a todos os que estão nos assistindo, que queiram fazer comentários, contribuir, perguntar, que sintam-se à vontade para fazê-lo. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para a Karen para fazer a sua fala. Karen. Ok. Então, tá, pessoal, vamos lá, né? Atendendo a esse convite, assim, do GES, com esse tema tão instigante, né, de ser e agir em tempos de pandemia, eu reuni, assim, algumas percepções de escutas que eu venho fazendo no trabalho como psicóloga em atendimento psicológico individual, tá? Para compartilhar com vocês. Provavelmente, o que eu vou trazer não é uma novidade. E por que eu digo que não é uma novidade? Porque são situações que eu acredito que todos nós estejamos vivendo em maior ou em menor grau, né? E aí eu tentei, assim, organizar um pouco a minha fala sobre essas percepções das escutas que eu venho fazendo em três tópicos, assim. Um tópico ligado mais à questão das mudanças nos modos de trabalhar, outro tópico abordando um pouco mais as relações interpessoais, eu vou olhar aqui na minha cola, tá? E o terceiro tópico na relação consigo mesmo, né? Porque quando as pessoas procuram um processo de atendimento psicológico individual,
ou mesmo de psicoterapia, tem muito deste movimento do sujeito com ele mesmo, né? Dele olhar, poder olhar para si na perspectiva do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da promoção da própria saúde, tá? E aí, entrando na questão das formas, das mudanças nas formas de trabalhar, eu começo falando da própria psicologia e de mim mesma. Eu já venho há algum tempo fazendo atendimento psicológico online, antes da pandemia, né? Eu já tinha iniciado esse processo, essa forma de trabalhar, mas com a pandemia, e essa forma se tornou a forma predominante de realização de atendimento psicológico para uma grande parte dos psicólogos que até então trabalhavam presencialmente, né, nos seus consultórios, assim. Então, começa pela própria profissão da psicologia, né, que está passando por essa mudança, principalmente para quem trabalha na área da psicologia clínica, do atendimento psicológico individual, que façam que nós tenhamos também que repensar a forma como nós vamos nos relacionar com os nossos clientes, pacientes, enfim, mediados pela interface, né, do computador, uma videochamada e assim por diante. Então, está sendo um desafio, né, porque assim como aqui aconteceu problemas técnicos, durante o atendimento psicológico online também acontecem problemas técnicos, né, de áudio, de vídeo, de cair da sessão, enfim, mas a gente vai aprendendo também a se relacionar dessa forma, né, por meio desses recursos. Uma outra questão, assim, que tem me chamado bastante atenção é nessa questão, assim, do home office, né, que com a pandemia, muitas organizações, muitas empresas estabeleceram a prática dos seus trabalhadores poderem realizar suas atividades em casa, tá? E isso tem trazido algumas questões, assim, bem interessantes de se pensar em relação à saúde, em relação à saúde mental e trabalho, né? A forma como os trabalhadores que estão em casa conseguem lidar com as novas formas de trabalhar, com as demandas que surgem, assim como os gestores, né, que também passam a fazer o seu trabalho em home office. E o que tem aparecido é a questão das jornadas estendidas, as jornadas estendidas de trabalho, né? Se antes a pessoa iniciava às 8 e às 18 ela fechava o seu equipamento, levantava da sua cadeira e ia embora da empresa, o que tem aparecido é que não, né? De que muitas vezes se inicia às 8 e se vai até às 20, ou às 21, ou às 22, ou à meia-noite. Então, essa é uma questão que tem, assim, trazido bastante impacto para a saúde das pessoas, né, dos trabalhadores. A questão também do aumento das demandas de trabalho, seja porque colegas acabam adoecendo, precisam se afastar do trabalho e adoecendo até pelo próprio contágio, né, do Covid, ou por demissões, porque a gente sabe que todo esse cenário atual, um cenário econômico, um cenário social, um cenário político, tem como uma de suas consequências a demissão, né, de uma série de trabalhadores. E aí isso faz com que as pessoas que ficam acabem tendo que arcar com demandas que antes eram realizadas por um número maior de pessoas, né? A questão também da ausência de limite da comunicação que se estabelece, né? Seja entre equipe, seja de gestor para funcionário da sua equipe, no sentido de se receber e-mails a qualquer horário, de se esperar que as pessoas respondam as mensagens nos horários mais diversos e não naqueles horários que até então eram limitados para os horários de trabalho, né? E isso tem trazido, assim, algumas vivências e alguns sentimentos em algumas pessoas, como, por exemplo, de esgotamento mental, de ansiedade, diante das inúmeras entregas que têm que ser feitas e que muitas vezes a pessoa passa a achar que não é mais capaz de fazer, né? E como que o trabalhador ele pode daí ter algumas estratégias para buscar garantir a sua saúde mental nesse cenário que está posto, né?
dialogar com os seus superiores, com os seus gestores, no sentido de poder apontar, né, aquilo que não está sendo possível de cumprir, o que está sendo acima da sua capacidade, né, compartilhar com a sua equipe de trabalho o apoio das equipes, mesmo que elas não se encontrem mais presencialmente, mas elas se encontram virtualmente. Então, também que o apoio da equipe possa acontecer nesses momentos para que possam reorganizar tarefas, né, para que as pessoas possam compartilhar suas ansiedades e, em alguns casos, escolher quais demandas vai atender para garantir a sua saúde mental, né? Então, por exemplo, deixar de responder um e-mail que chegou fora de hora, porque, bom, tem outras coisas para atender na vida, né? A vida familiar, ou mesmo um horário de descanso para poder recuperar a sua energia mental, a sua energia física para seguir o dia seguinte. Então, essas questões têm aparecido no relato, né, de algumas pessoas que têm procurado o atendimento individual. No campo das relações interpessoais, o que aparece, assim, né? O fato de nós estarmos praticamente dentro de casa o tempo todo, né, faz com que a gente tenha que reorganizar o nosso espaço de convívio familiar, para quem tem uma família mais extensa, ou mesmo para quem mora sozinho, né, de organizar espaços onde haja um lugar que seja o lugar de trabalho, para atender as demandas do trabalho, né, preferencialmente, assim, quando tu estás na tua casa trabalhando, que tu encontre um espaço onde o acesso seja limitado por outras pessoas que estejam na casa no horário que tu estás trabalhando, tá? Para que tu consiga realizar as tuas tarefas e também que consiga colocar limites de horário para o horário do trabalho e para o horário do não trabalho. Porque o que se tem visto é que, como o trabalho adentrou o espaço de casa, os limites entre o espaço de trabalho e o espaço de não trabalho, eles têm sido cada vez mais diluídos, tá? Compartilhar e negociar a realização de atividades domésticas, né? Então, assim, às vezes a gente tem ali, numa família, várias pessoas da mesma família ocupando aquele espaço para trabalhar, mas elas também têm que dar conta, né, das demandas domésticas da casa. Então, em alguns casos, isso acaba, às vezes, sobrecarregando uma pessoa ou outra, principalmente ainda no caso das mulheres, né? Então, que possa também haver uma negociação entre o grupo de pessoas que convive junto naquele espaço, para que não fique pesado para nenhuma das pessoas, né? E talvez até fazer as tarefas domésticas dessa forma seja um meio de se aproximar. Nesse período também de maior convívio dentro de casa, a importância de que se abra momentos para o lazer, entre aspas, eu vou dizer, não é um lazer que necessariamente vai se fazer na rua, mas é poder estar em casa assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo uma música, enfim, fazendo alguma atividade que lhe traga, né, a sensação de bem-estar. E isso pode ser coletivamente ou isso pode ser individualmente, tá? Um outro desafio que aí tem aparecido também, é a preocupação e o cuidado com as pessoas idosas e com a população de risco, de maior risco para a contaminação, né, por contaminação do Covid, em função das consequências que pode ter por estarem com Covid. Porque muitas vezes tu tem pessoas que saem de casa, elas retornam, e aí isso gera uma certa ansiedade, assim, em evitar de que possa trazer algum tipo de contaminação para os idosos que estão, principalmente aqueles idosos ou aquelas pessoas que estão passando por tratamentos de saúde, né? Porque os tratamentos de saúde, em princípio, eles devem ser continuados, mas tem gerado uma certa ansiedade, tanto na própria pessoa que precisa do tratamento, quanto no familiar, enfim, no cuidador dessa pessoa, de como conduzir esse processo para evitar maiores consequências caso venha a acontecer uma contaminação, né, pelo Covid-19. E no que tange a relação consigo mesmo, esse período assim de pandemia,
ele também tem sido um momento, né? Eu estou partindo de escutas do atendimento individual, tá? Portanto, não podemos generalizar, né? Mas são situações que existem, tá? Tem sido também um momento de maior autoobservação, onde o sujeito, né, a pessoa, ela olha para ela mesma e pode perceber melhor quais são os seus sentimentos, as suas emoções, os seus medos, as suas ansiedades diante deste momento que se está vivendo, né? Então, é um período também que favorece, digamos assim, o autoconhecimento, para que a gente possa perceber quais são as limitações que nós temos individualmente para dar conta das questões que estão colocadas na vida em sociedade, né? Mas também quais são os recursos que nós possuímos para enfrentar as adversidades, enfim, que nós estamos vivendo diariamente. Também tem acontecido, isso eu acho muito interessante, assim, de que esse momento, para algumas pessoas, tem servido para fazer uma avaliação das suas escolhas profissionais, tá? Para pessoas que já vinham insatisfeitas com o seu trabalho e que nesse momento passaram a trabalhar em casa, né, com uma demanda maior, enfim, com uma jornada mais estendida e tal, tem sido uma oportunidade para repensar as suas escolhas. E, inclusive, assim, para apostar em outros projetos, em outras possibilidades de emprego, de trabalho. Apesar do cenário pouco favorável, né? Apesar de nós sabermos da dificuldade que já se enfrenta em relação ao mercado de trabalho, mas existem, sim, pessoas que estão utilizando esse período para poder repensar se é isso mesmo que elas querem continuar fazendo, né? Qual é o propósito daquilo que elas fazem e o que gostariam, então, de ir em busca. Uma outra questão, assim, também bem relevante é a ansiedade diante da contaminação. Existem pessoas que não são pessoas do grupo de risco, mas que ficam muito ansiosas diante da perspectiva de se contaminarem pelo Covid e, quem sabe, vierem até a óbito, né? Porque este período, assim, ele favorece também, e até diariamente nós temos visto, né, o número de mortes se elevando diariamente, para que a gente possa também conversar sobre a questão da morte, que é um tabu na sociedade, né, que nós vivemos, mas que é algo que nos acompanha diariamente e que talvez a gente possa dizer que é o que nos dá, é o que dá o sentido à nossa vida, né? Então, assim, para algumas pessoas, esse momento também tem servido para, diante da sua ansiedade, né, do adoecimento e talvez, quem sabe, de uma morte, poder pensar sobre isso, né? O que a morte significa e o quanto ela está presente na forma de vida que nós escolhemos realizar. Também existem situações onde as pessoas estão tomando os cuidados necessários, as medidas de prevenção que são indicadas para a situação atual e que, diante disso, estão procurando repensar outras questões da sua vida, né, das suas relações interpessoais, das suas relações com o trabalho, e procurando se envolver em ações que possam contribuir para a comunidade de um modo maior, né? Sim, e também a questão da ansiedade diante de projetos que necessariamente têm que ser postergados, né? Pensando, por exemplo, nos estudantes das universidades, tem a questão da realização de estágios que estão parados, para aqueles que estavam praticamente formandos, não se sabe exatamente quando vai acontecer a formatura, existe, né, toda uma série de atividades que têm que ser cumpridas antes disso, e para algumas pessoas isso gera bastante ansiedade, seja porque já tinham organizado alguns projetos que gostariam de realizar, seja porque não vem a perspectiva de realização dos seus projetos, né, e ficam ansiosos na falta de algo que possa dizer, bom, vamos sair dessa situação
a partir de tal período, né, e tal. E como nós não temos essa definição, isso tem contribuído também para aumentar muito a ansiedade das pessoas, que acaba se manifestando, né, na dificuldade do sono, na alteração do sono, na alteração da alimentação, na maior irritabilidade, né, ou então mais tristes, mais depressivos, mais desanimados. Então tem uma série de sentimentos e de emoções que têm aparecido decorrentes desse período que nós estamos vivendo. Eu penso assim que num primeiro momento era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, do que eu tenho escutado, né, de um modo geral, tá? E aí acho que a gente pode depois ir conversando, se houver interesse de discutir um pouco mais algum assunto específico, tá bem? Obrigada, então, até aqui. Muito bem, Karen. A gente vai agradecendo mais uma vez, né, pelas tuas colocações. Nessa tua fala é muito importante, porque nessa tua fala você traz esse olhar de fora da universidade, né? Então, esse olhar a partir dos relatos de consultório. Mas, mais interessante ainda, porque você tem essa vivência da universidade. Você conheceu muito bem a FURG, você conheceu muito bem o campus, né? Então, é bem interessante. E eu não vou fazer comentários agora, eu tenho várias questões que eu quero te perguntar depois, quero comentar, mas vou passar então para o Robertson fazer a sua fala nesse momento. Não sei se vai fechar aí. Bom. Boa noite, né? Acho que todo mundo, acho que minha internet agora está funcionando. Primeiro eu queria dizer que é muito bom ouvir a Karen, né? Tive o prazer de dividir, né, o espaço de trabalho com ela por algum tempo. Reitero muitas coisas que ela falou, acredito que são pontos muito importantes, assim, que ela traz. E primeiro acho que é importante, assim, do que eu vou trazer, assim, contextualizar um pouco do momento que a gente vinha, então, vivendo até o momento que se dá, então, essa questão do isolamento social e que se traz, então, a questão da pandemia, né? Vimos, então, num processo, assim, de muita produção, né? Vimos numa questão de muito trabalho, muita produtividade, assim, no início de ano também, que é o momento que as pessoas estão motivadas, né, a colocarem seus projetos em pauta, né? Com muito gás, né? E, de repente, abruptamente, isso né, se vê assim, suspenso, né? Acho que a palavra suspenso define bem isso, assim, né? No caso de estar meio desamparado, assim, como se estivesse sem os pés no chão, assim. E o quanto isso, de alguma forma, num primeiro momento, eu vejo que traz uma certa angústia, assim, no primeiro momento, acho que até as pessoas conseguem conviver com essa paralisação, assim, né? A gente vive numa sociedade em que as pessoas anseiam, às vezes, pelo final de semana, né? Eu gosto de brincar um pouco com o tal do sextou, né? Que as pessoas falam muito, ou seja, esperam pelo momento de pausa, né? E o momento de pausa ele é muito pequeno, né? Às vezes, né? De uma sexta, um final de semana, né? As pessoas que, às vezes, têm 2 empregos também, então vivem numa questão de produtividade muito alta. E quando isso paralisa de alguma forma, ou se suspende, né, se percebe que as pessoas, então, ficam um pouco desamparadas também do que fazer, né? A gente está acostumado também a perceber o quanto as pessoas precisam, de alguma forma, de uma organização, né? O quanto uma instituição, às vezes, organiza também um estudante, e aí falar um pouquinho do contexto também que eu venho percebendo em relação aos estudantes, assim, né? O quanto que esse não saber também, né, ou essa falta de rotina, às vezes, impõe uma certa angústia, né? As pessoas não sabem muito o que fazer, né? Não sabem muito o que fazer com a sua própria liberdade, às vezes. Não estão acostumados a poder pensar uma outra rotina para além da universidade, né? E isso já em relatos de estudantes que a gente, ao longo do percurso, vem ouvindo, assim, né? De estudantes, às vezes, que antes mesmo da pandemia se culpavam, às vezes, por ler um livro de literatura no final de semana, porque estariam perdendo tempo, né, de não estar estudando para alguma disciplina, né? E então, quando se vê, de repente, num espaço que pode se desafiar a tentar outras coisas, né, a culpa também é algo que aparece, né, uma autoexigência muito grande, às vezes, né, também em relação
a si mesmo, a produtividade, né? E aí a gente vê que tem várias pessoas, né? Cada um vai reagir de algum ponto. Então, acho que é importante colocar, que eu estou trazendo aqui algumas percepções, né? É um contexto novo, né? Então, até em relação a teorias sobre, ou questões assim, tipo, é tudo muito da experiência do momento, assim, né? Então, um pouco isso, assim, de poder, então, como lidar com esse momento, como se descobrir, né, em algumas coisas. Acho que a Karen trouxe bem, assim, também alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo em relação ao seu próprio fazer, em relação à rotina, em relação a escolhas, a desejos, né? E é importante a gente perceber que cada um vai ter um jeito de reagir, né, a esse contexto, né? Algumas pessoas, talvez, inicialmente, ficaram bem até com esse contexto de poder ficar mais em casa, de repente tinha uma rotina de trabalho muito, muito pesada, né? E também a gente percebe que, às vezes, a culpa por poder falar que está bem por ficar em casa, né? Tem pessoas que estão se sentindo culpadas por dizer que nesse contexto todo, talvez até estão tendo mais possibilidade de estar perto da família, os que estão confinados com os filhos, né? Também tem as pessoas que estão distantes de outras, daí é uma outra questão, né? Mas existem vários efeitos. A negação, às vezes, é uma reação também, né? A negação, às vezes, quando o medo, às vezes, é muito grande, é mais fácil a gente negar que algo está acontecendo. A gente sabe que tem pessoas que também estão negando o contexto em algum ponto, né? Não querem, talvez, se deparar com a dura realidade dos fatos, né? Então, existem vários tipos de reação, assim. Da questão acadêmica, eu vejo muito a questão da produtividade, né, da autoexigência, né? Existe um pacto, parece, né, que mesmo sem a cobrança, às vezes, é uma autoexigência de querer, de repente, ver essa produtividade e essa culpa de não produzir, né, o suficiente, né, de não saber também como organizar a própria rotina, como essa questão de estar em casa também, né? Tinha uma rotina antes de levantar cedo, ir para a universidade, né, poder ter essa questão do universo que a universidade impõe, né, de dividir conhecimento com os colegas, a questão do contato físico e pessoal com as pessoas, e então se vê numa questão que pode, então, como fazer, né, como se reorganizar com isso. A partir desse contexto, assim, né, acho que gosto muito das coisas que a Karen trouxe, gostei muito das questões que a Karen trouxe, acho que todas muito pertinentes, assim. Gostei de questões que ela trouxe, acho que vou pegar como gancho, assim, do que eu vou trazer aqui, estou trazendo, que é a questão do autoconhecimento e da autoobservação que ela trouxe. E que, pensando um pouco nisso, né, acho que um dos desafios no meio de tudo isso é conseguir se deparar consigo mesmo, né, conseguir se enxergar, né, e se perceber, né, lidar com o próprio silêncio também, né. O Nietzsche falava que a gente se encontra no silêncio, né, no nosso silêncio, né, que é aí que a gente vai conseguir se deparar. E esse encontro, às vezes, pode ser bom, pode ser não tão bom, às vezes, né, mas a questão desse exercício, ele é muito importante, né, se encontrar com si mesmo, esse autoconhecimento, ele é fundamental, né, a questão da autoobservação. Então, trago um pouco, assim, como eu me apresentei antes, falei da minha relação com literatura e saúde mental, né? Então, vou trazer um pouco da minha pesquisa de tese de doutorado, né, que eu estava retomando agora, e acho que, de repente, é um momento que cabe contribuir e compartilhar um pouco do tema com vocês agora, nesse momento. Eu trabalhei na minha tese de doutorado sobre diários escritos em períodos de crise, né? No momento, quando eu trabalhei com diários escritos durante internações psiquiátricas, né? Então, eu parti de 2 diários, um do Lima Barreto, né, escritor brasileiro bem conhecido, e da Maura Lopes Cansado, que é uma escritora mineira também, né, pouco talvez conhecida no Brasil, mas uma escritora brasileira, tá? Então, os 2 diários aqui, né? A partir desses diários, então, pesquisei um pouco sobre a importância, talvez, né, de um espaço para a gente poder falar sobre si mesmo, se ver, né, e o diário sendo esse espaço, em períodos de crise e isolamento, né, que são períodos também de internação psiquiátrica, por exemplo, que se impõe um isolamento e é um momento de crise também, né. Então, trazendo um pouco para o contexto atual, né, e falando um pouco sobre a questão do diário, no que ele poderia contribuir, né. Então, o diário é um pouco esse exercício, né, de si mesmo, desse encontro, é um objeto de autoconhecimento, né,
E eu fiz aqui alguns pontos para organizar um pouco minha fala, né? A minha pesquisa, assim, inicialmente, ela começou com experiências que eu tive no Hospital Psiquiátrico São Pedro, também em Porto Alegre, e num CAPS em Novo Hamburgo, quando trabalhava no CAPS, de pessoas que utilizavam, então, o diário como uma forma de expressão de sentimentos, né? Pessoas, geralmente, que moravam sozinhas, que se sentiam muito só, e acabava usando a escrita, né, como uma forma de expressão, né? Então, assim, o diário, então, ele tem essa função de válvula de escape, né? E que ele vem, então, como esse espaço que a gente vai, então, se vendo, vai criando um olhar em relação a si mesmo. É importante só para fazer um contexto, assim, né, que o diário, ele nasce, né, nas navegações, né? Ele nasce como um diário de bordo, inicialmente, e, então, primeiramente, ele é um objeto de orientação, como uma bússola, né? Então, as pessoas usavam o diário para fazer uma travessia, né? Um navio que saía de um continente a outro, né? O que eles tinham de orientação, muitas vezes, era o diário de bordo, que ia anotando ali, então, tudo que eles iam passando, todas as questões, né? Tempestades, ia conceituando um pouco esse contexto, né? E, então, sempre tem essa questão da travessia, né? Trago um pouco para o contexto atual, que é um contexto de travessia, né? A gente está passando por um período de crise também, né? A crise, então, pensando a crise como ruptura, né? Um momento de ruptura, né? E de reconstrução também, né? E de transição, né? Então, o diário já nessa sua parte de origem vem, então, como diário de bordo, então, com esse instrumento de navegação e orientação. E depois, com o advento, com as questões da intimidade, né, o diário se torna uma questão íntima, né? Nesse momento do diário de bordo, ele era mais uma construção coletiva, né? E depois se torna, então, um objeto íntimo, né? E acaba, então, tendo uma outra função, né? Essa da escrita. Então, várias pessoas usaram o diário, então temos os famosos diários de Anne Frank, tem o diário de luto do Roland Barthes, né? Que são exemplos de diários escritos em momentos de crise, né? Adolescentes fazem muito uso de diário, né? Que é um diário que é posto para um momento, né? Ou seja, ele tem um início na crise, no final da crise, né? Muitos adolescentes, depois que crescem, acabam queimando seus diários, às vezes, que é algo que representa exatamente aquele momento, né? Então, assim, o diário tem essa função, então, da pessoa se colocar, então, como protagonista de si mesma, né? Que eu acho que é uma questão importante da gente colocar, né? Ele marca, então, essa rota, né, esse momento, né? Se a gente pegar o diário de Anne Frank, por exemplo, é importante que ela também, o método que ela usa para escrever, ela usa a kit, né? Ela cria um personagem para não se colocar, então, sozinha. Então, eu fico pensando para, de repente, pessoas que se encontrem em um momento mais de solidão, né? O quanto o diário talvez poderia ser uma questão importante, né? Poderia, então, criar um interlocutor, né? E que é, então, essa forma de desenvolver então, esse autoconhecimento, né? Também o diário, acho que é importante a gente colocar, que para a questão da ansiedade, pensando assim, me parece que ele é de uma forma organizador, né? Ele faz com que a gente consiga pensar um dia de cada vez, né? Que a gente consiga ter essa leitura do dia, olhar para cada dia, né? No mundo que a gente fica muito pensando na frente, às vezes, e muito preocupado com isso, com o que vai vir, né? O diário me parece uma questão da gente conseguir pensar, então, uma construção mais fragmentada, né, do tempo, né, que pode ser, talvez, importante para esse momento, né, que a gente está, talvez, um pouco desorganizado, né, e sem rotina, às vezes. Então, criar uma rotina e poder ter um espaço que a gente pode se encontrar e se olhar diariamente, né, pode ter um ganho, né. Eu falo, né, eu tenho essa hipótese de pode ter um ganho porque essas leituras e a pesquisa que eu fiz em 2015, ela trouxe um pouco disso, assim, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa oficina de escrita no Hospital Psiquiátrico São Pedro, com pessoas, e lembro até hoje que uma das pessoas que eu encontrei na época, que fez parte dessa pesquisa, ela falava, né, que todo dia que ela ia escrever à noite, né, sobre si, e a pessoa que vai fazer um diário pode, né, criar a metodologia que achar melhor, né, ela se deparava, às vezes, com os mesmos problemas, né? Então, isso fazia com que ela conseguisse pensar que, bom, alguma coisa ela teria que mudar para poder mudar o que ela estava escrevendo, né? Então, essas reflexões me parecem interessantes. Também pensando o diário e as tecnologias atuais, né? Existem muitos aplicativos, né, que as pessoas podem usar no celular,
às vezes, para poder ter esse espaço de expressão, né, mais privado, né, no mundo hoje em dia que a privacidade também está ameaçada, muitas vezes, né. Criar esse espaço me parece importante, né. Hoje em dia tem pessoas que gravam áudios, né, o diário pode ser feito por áudios, né, gravar um áudio por dia, um áudio a cada 2 dias, um diário pode ser feito por fotografias, né, tu pode tirar uma foto que representa o teu dia, né. O conceito de diário são fragmentos e vestígios do dia, né, tendo uma certa consistência disso, uma certa sequência de fragmentos diários, né. Mais uma questão assim, que eu acho que é importante que a gente pode pensar, né? O sofrimento, por si só, ele fragmenta o sujeito em algum ponto, né? Ele desorganiza, né, em algum ponto também. Ele deixa as pessoas um pouco sem saber muito, assim, o indivíduo fica um pouco fragmentado, né? Falta uma unidade, às vezes, nesses momentos de crise, eu diria, mais momentos de crise, né? E o diário, por si só, ele é um gênero literário que ele é uma união de fragmentos, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue unir esses fragmentos que são seus, né, são seus pedaços também, né, durante o dia, ele consegue ver uma unidade de si, né? Ele consegue, então, ver uma certa unidade no próprio pensamento, né? Consegue se ver, né, uma sequência, né, naquele caderno ou naquele espaço, que seja uma pasta no computador, onde é colocado isso, né? Então, o diário também ele proporciona uma certa materialização, uma certa, né, também é uma certa forma de produção do sujeito, né? E num contexto talvez que a gente está se exigindo essa produtividade, né, talvez possa aliviar algumas pessoas em saber que, bom, estou produzindo algo aqui, né, estou conseguindo me ver aqui, né, estou conseguindo, tem uma questão especular também, né, de poder ter o diário como um espelho às vezes e poder se ver, né, através da própria escrita, né. Durante a minha pesquisa, eu criei algumas questões, assim, né, de pensar também fases do diarista, né, então, só para fazer uma explicação, assim, um pouco bem genérica, assim, né, que o diário, então, pensando um pouco nesses conceitos de navegação, assim, ele teriam 4 fases, assim, né, teria a fase do naufrágio, que seria uma fase inicial que o sujeito, então, quando está muito, né, no início lá da crise, da pandemia, vamos dizer, quando a gente está um pouco desorganizado, ou quando está nesse sofrimento crítico, assim, a gente usa, então, esse espaço de escrita como uma forma de desabafo também, como uma forma de jogar ali, né, e ter um certo alívio de expressão, né, porque, né, nós, psicólogos, trabalhamos um pouco com essa questão de pensar, então, que falar, né, e poder se expressar, isso por si só gera um alívio significativo, né? Então, a escrita pode ser nesse momento, talvez, nem todo mundo tem, às vezes, condições de poder pagar a sua terapia e criar espaços para poder colocar certas questões muito íntimas. Então, pensando no diário, então, né, inicialmente teria essa fase do naufrágio, que seria quando a pessoa, então, está desamparada e consegue despejar um pouco ali, né, esse sentimento. Após essa fase, assim, né, não que sejam fases muito... elas podem se alternar, né? Mas teria a fase da questão da ancoragem, que é um momento depois que o sujeito, então, conseguiu colocar todo o seu, né, a sua questão, o seu desabafo, né, o sujeito está afogado em si mesmo, ele consegue, então, colocar isso para fora com o tempo, né, essa questão da ancoragem fala, então, mais de uma sensação de unidade e segurança, onde o sujeito consegue conseguir uma distância entre si, né, ele consegue se olhar ali, né, ele consegue se ver com um certo distanciamento, né, que pode ser interessante para produzir alguma reflexão e poder, talvez, olhar para o contexto dele com mais tranquilidade, né, ou com mais, né, mais apropriado, talvez, daquilo que ele está vivendo, né. Esses conceitos todos foram baseados em algumas teorias e tal, que talvez não seja o momento para a gente discutir isso, né. Também uma outra questão, a questão do renascimento, teria outras fases, que o renascimento e o encantamento, né? O renascimento seria, então, o pós, né? Que seria, então, esse primeiro momento que o diário proporciona de desabafo, um segundo de poder de reflexão, e num outro momento, então, de transformar, talvez, essa reflexão em ato, né? Então, por isso, muitas vezes, um diário adolescente, ele acaba, né? Porque chega um momento que o adolescente já não precisa mais daquilo, né? Ele já não precisa mais, né? Ele já consegue, então, renascer, né, e renascer talvez porque o diário propõe um pouco essa questão, meio que um retorno a um certo útero, assim, né, ele tem toda uma questão mitológica também que
que faz parte das teorias do diário, né? Então, assim, um pouco do que eu trago aqui, assim, pensando como uma alternativa, né? Acho que eu sei que no momento a gente vê muitas pessoas indicando e com muitas soluções para as coisas, assim, né? Na internet a gente vê muito essa informação. E ao mesmo tempo é um momento que a gente está se descobrindo, né? Tá descobrindo muita coisa, tá aprendendo sobre si mesmo, né? Então, assim, também acho que essa questão que eu trouxe lá no início, assim, de produtividade, que eu acho que é uma questão importante, eu vejo tanto pessoas que moram sozinhas, né, tentando, às vezes, comparações com questões na internet, olha, tá todo mundo produzindo e tal, e ficam se questionando e talvez se culpando por algumas coisas, no sentido, né, a gente tem muito essa relação de produtividade, né, como algo, assim, né, que tem que ser colocado a todo tempo, né, e como se pensar não fosse uma produção também, né? E parece ter uma coisa da materialização. E às vezes as pessoas também que moram com outras pessoas também se deparam muito na comparação, né? Tem pessoas que conseguem, talvez, que inicialmente, ali no início da pandemia, conseguiram produzir muito, né? Também, às vezes, é uma forma de negar, às vezes, muitas coisas, uma forma de dissipar a ansiedade, né? Em tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E ter que mostrar, muitas vezes, a gente vê a rede social também com um lugar importante aí, né? Que é um espaço onde as pessoas têm que, parece que mostrar essa produtividade. Então, assim, para finalizar um pouco, assim, coloquei o diário, então, como uma indicação que eu acho que pode ser interessante para as pessoas, né, nesse momento de autoconhecimento e autoobservação, bem como a Karen trouxe, né, e também para a gente pensar um pouco sobre essa questão de como a gente vinha vivendo, né, essa busca, né, por esse sistema que a gente vinha vivendo já de muita informação, né, né, aquela questão que eu sempre penso de automático, né, que, bom, como é que tu tá? Não, tô na correria, né, a gente sempre correndo, então quando a gente dá essa desacelerada, né, a gente fica um pouco meio sem saber como agir, né, mas talvez seja o momento de repensar muita coisa, né, então, o que eu tinha mais ou menos para falar era isso, né, e tô aberto para a gente poder conversar, então, agora. Obrigada, Robertson. Olha, vocês estão nos brindando com muitas questões muito importantes. Esse diálogo, essas questões que você coloca, Karen, que você coloca, Robertson, são muito do que nós vivemos e elas são bem importantes de serem pensadas nesse momento. Eu gosto de pensar nesse momento como uma pausa. Uma pausa. E uma pausa nos obriga a pensar em nós, a reavaliar. Os dois trouxeram a questão da autoobservação, o momento da gente pensar nas nossas prioridades, o momento de nós pensarmos e reavaliarmos planos, projetos, e junto com isso vem angústias, vem ansiedades, angústias e medos, inclusive. Angústia pelo que será depois desse período de pandemia. E quando o Robertson nos diz lá no início, começamos o ano com todo o gás, e aí a gente não tem como pensar na vida universitária. Nós tivemos uma primeira semana intensa de atividades de acolhida. Muito bonita aquela primeira semana de acolhida no campus. A segunda semana, então, com as aulas mais dentro da normalidade. E aí, já a suspensão das atividades. E aí, naquele momento, nós pensávamos, embora alguns já dissessem, essa suspensão vai ser de bastante tempo, nós não encaramos isso dessa forma. Havia um senso de que seria uma suspensão por um certo tempo. Veja, nós estamos indo para completar 90 dias, 3 meses dessa suspensão, né? Então, isso nos traz ansiedades, angústias, é verdade, e medos. O que será depois? E na universidade nós estamos num momento muito forte de discussão de como será o retorno, quando será o retorno, como será. E nós já na semana passada falávamos sobre o quanto nós temos de perguntas e para
poucas respostas, né? É tudo muito novo, né? E aí vocês trazem essa questão do sair da rotina, e isso desacomoda, e eu quero colocar o desacomoda entre aspas, porque é um desacomoda porque desafia, né? A gente tem que agir diferentemente, a gente tem que pensar diferentemente, a gente tem que conviver diferentemente. E aí a Karen lembrava que o trabalho remoto, ele é, na realidade, ele é cruel, na medida que por muitos grupos, essa jornada, que antes era de 8 horas, agora virou de 12, 13 horas. E aí eu estou lembrando dos nossos professores, principalmente professores da educação básica. Na semana que vem, inclusive, nós vamos parar para discutir o ensino remoto na educação básica. E nós temos muitos professores que diziam, olha, eu começava, antes da pandemia, no ano passado, eu começava as minhas aulas às 7h30 da manhã e, não poucas vezes, ou em geral, às 8 horas eu chegava em casa. Hoje eu começo as minhas atividades às 8 horas da manhã e termino às 10 da noite. E termino muito cansada, porque me falta interação na sala de aula. E aí me parece que tem outras questões que começam a surgir, e nós não podemos dizer que nós não conhecíamos essa realidade. Começam a surgir situações assim, puxa, tem muita gente que não tem acesso à internet. Tem muita gente que está vivendo o fantasma, a dificuldade da falta de emprego, da dispensa no trabalho, da falta de moradia. Quer dizer, a gente está se deparando com coisas que talvez na rotina nós não víssemos e talvez não estivesse tão perto, né? E isso causa uma angústia social. Eu não sei se eu falo certo, meus queridos psicólogos, quando eu falo em angústia social, porque me parece assim, existe uma angústia individual, uma ansiedade individual, mas também existe um senso. Veja, quando eu vou ao supermercado, eu sinto um silêncio. Quando eu vou para a rua, e infelizmente eu vejo cada vez menos as pessoas com máscara, mas dá uma angústia maior, porque as pessoas estão de máscara. Ou seja, isto é real. Aí nós vamos acompanhando os números. E aí, pior do que isso, a gente vai vendo que nem todos estão se preocupando, né? Então, eu não sei, a gente, eu não sei, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais vocês, no sentido de dizer, por exemplo, assim, essa questão da jornada de trabalho, Karen, se você puder trazer um pouquinho mais essa reflexão do que significa, quais são os efeitos que a gente tem para a nossa saúde, né? Desse efeito do trabalho remoto e a ampliação da jornada de trabalho. Pode ser, Karen? E depois, antes de te passar a palavra, eu quero dizer que tem muitas pessoas participando e quero convidar as pessoas para fazer colocações, para fazer perguntas e tal, e em seguidinha a gente vai começar a trazer o que o pessoal está comentando. Tá. Antes, eu acho, de comentar essa tua questão, Darlene, eu só gostaria de dizer em relação ao que o Robertson trouxe, né, sobre os diários escritos em períodos de crise, que eu sou totalmente partidária da escrita, né? Eu acho que ela realmente, sim, contribui, e nessa perspectiva que ele traz, eu enxergo muito a escrita como um dispositivo para o fortalecimento, né, da saúde mental do sujeito, né? Ou mesmo daqui a pouco, sei lá, de pequenos coletivos que resolvam compartilhar, né, as suas ideias, as suas escritas e tal. Então, eu sempre acho que de fato é um dispositivo que ajuda a organizar o nosso pensamento e que talvez nos ajude também nessa questão do controle daquilo que a gente não pode controlar,
né? Porque o que me parece, assim, uma das questões que me parece que trazem também ansiedade é que nós estamos diante de uma situação. Na verdade, nós não temos controle de nada, né? Nós nos iludimos que nós temos o controle diário da nossa vida. Ok, beleza, precisamos dessa ilusão, senão talvez não sobrevivêssemos, certo? Mas acho que a pandemia, ela nos escancara isso, assim, de que de fato nós não temos o mínimo controle, né? E o que a gente faz com aquilo que a gente não controla, né? Então, assim, o que é possível de controlar e o que não é possível de controlar? E o que eu faço com o que eu não controlo e quais são os sentimentos, as emoções, enfim, as vivências que o coletivo e o indivíduo, né, e o sujeito compartilham diante de situações que não se controla, né? É só uma reflexão, assim, tá? E uma outra questão também que eu fiquei pensando eu já tinha pensado um pouco nisso, mas ouvindo o Robertson também me veio à mente, que, assim, em períodos de crise, e talvez não só em períodos de crise, mas parece, né, que nós, enquanto coletivo, enquanto sujeitos, nós sempre precisamos de algo do externo que nos oriente, que nos guie, né, que nos dê, assim, a sensação de cuidado, de apoio e de confiança, né? E quando a gente não encontra isso em momentos de crise, a tendência é que a gente se volte para a gente mesmo. Já que eu não consigo contar com o externo, eu vou olhar para dentro de mim, né, e ver se ali eu consigo encontrar os recursos necessários para dar conta de enfrentar esse momento tão difícil. E nisso a gente corre o risco também de acabar se culpabilizando individualmente por situações para as quais a gente não tem ingerência e não tem um suporte externo que nos dê, né, esse acolhimento, esse cuidado, essa orientação, digamos assim, né, que é o que a gente vive hoje, infelizmente, aqui no nosso país. Nós não temos uma referência externa que nos acolha, que a gente possa confiar e que diga, não, vamos todos juntos que nós vamos conseguir ultrapassar este momento, né? Então a gente vai do jeito que a gente está, do jeito que a gente tem ido, né? E em relação à questão do trabalho, das consequências, eu penso que não dá muito para nós fazermos muitas generalizações, né? Existem aspectos positivos, no sentido, por exemplo, pessoas que trabalham muito distante da sua casa e que passam muito tempo no trânsito para chegar até o seu trabalho, né? Então, até comemoram o fato de poderem estar trabalhando em casa e aquele tempo que era despendido no trânsito, bom, pode ser destinado para outra atividade. A questão de quando tu consegue fazer a pausa tu consegue fazer a pausa para o almoço, tu tem a possibilidade de estar compartilhando com o teu familiar, seja com teus filhos ou com o teu companheiro ou com as pessoas que vivem ali contigo, né? Então, existem alguns aspectos que são positivos até da gente estar nesse momento trabalhando em casa. Mas existe essa questão, assim, de que as jornadas elas acabam sendo mais extensas, seja porque as demandas se tornam maiores, porque as pessoas não percebem, assim, o limite até onde ir, né? E aí não é só o trabalhador individual, é também o gestor, né? Então, assim, há uma necessidade de se repensar essa questão, assim, do trabalho em casa, do home office, do trabalho à distância, de que é importante de que haja limites de tempo de trabalho, né, um horário definido para encaminhamento de demandas de tarefas, porque isso vem comprometendo a saúde das pessoas, em que sentido, assim? Pessoas que têm ficado deprimidas, porque se sentem porque até então, enquanto estavam no ambiente de trabalho, se sentiam capazes de dar conta das demandas que lhe eram apresentadas, mas que agora, no ambiente de home office, já não se sentem mais tão capazes, e aí começam a colocar em xeque a sua própria capacidade enquanto sujeito. Mas sou eu que já não estou mais conseguindo dar conta, né? E aí é importante a gente sempre fazer uma relação com
a organização para a qual aquela pessoa trabalha, qual é a cultura daquela organização, como é que o processo de trabalho está organizado ali, como é que é o modo de trabalho que se estabelece, né, as relações de trabalho e tal, para que a pessoa também perceba que tem sim questões que são do sujeito, mas tem questões também que são da organização, né, do trabalho. Então a gente fica nesse entremeio disso, assim, né? A questão da síndrome do burnout, né? Das pessoas acabarem adoecendo e desistindo dos seus trabalhos. Eu ouço relatos de pessoas que dizem assim: eu preferia que me mandassem embora. Eu preferia estar fazendo outra coisa. Eu já não quero mais fazer isso. Mas a pessoa também não se autoriza, daí por N fatores, né? A chegar e dizer, olha, não quero mais, eu vou embora. Alguns têm se autorizado, mas, no geral, né, as pessoas estão vivendo um pouco isso e gostariam, inclusive, que alguém resolvesse o problema delas, que seria, no caso, a empresa mandando elas embora, né? Então, assim, são inúmeras situações de, como eu comentei antes, a alteração do sono, né, porque vão deitar e ficam pensando nas demandas que têm que atender, ou olham o celular e encontram um e-mail e se sentem na obrigação de responder aquilo naquele momento. Às vezes, sim, se sentem na obrigação porque existe a cobrança real de, se não responder, pode ter alguma consequência, né? Mas, às vezes, não existe a cobrança real da organização, mas existe a autocobrança em dar conta daquela demanda por achar que tem que ser, então, bom e competente 24 horas por dia, estar respondendo ao trabalho, né? Então, são algumas questões, assim, que aparecem em relação a isso, assim. Me parece que as organizações, elas ainda não... embora já existisse home office antes, ele se intensificou agora. Muito provavelmente, com o final de pandemia, vai permanecer, né? Se não para toda uma organização, para uma boa parte dos funcionários, enfim. Mas se precisa ter algumas combinações, alguns regramentos, enfim, para que isso não se torne muito mais um elemento de adoecimento, né? Do comprometimento da saúde do trabalhador, do que das possibilidades, das benesses que muitas vezes a gente acha que esse trabalho pode trazer, né? Sei, o Robertson gostaria de falar alguma coisa a respeito? Sim, acho bem pertinente essas questões, assim. Acho que essa questão do trabalho, antes mesmo da pandemia, eu penso que desde que inventaram os grupos de trabalho no WhatsApp, né, já vi, então, essa questão de estar trabalhando além, né, da carga horária, né, porque também é um espaço de trabalho, se fala sobre trabalho, né, acho que essa questão da tecnologia já aparecia, né, então agora, então, se intensificou muito mais, né. Em relação ao trabalho, também penso que estão evidentes algumas coisas da relação de trabalho, né, agora, com a questão da pandemia, né, a gente viu que a questão da relação empregado-empregador, né, muitas questões também foram colocadas. Acho que essa questão do controle também ela é importante, né, porque também controlar pessoas também, para algumas pessoas, é importante, né, então a questão do trabalho também, embora alguns trabalhos possam ser feitos em home office, ainda tem muitos empregadores que sentem necessidade dessa questão presencial, muito mais, talvez, por estar próximo, ou por desconfiar que o empregado possa não estar trabalhando, ou por estar em casa, né? Tem essa questão de... Acho que tem uma questão de transição, de pensar que as pessoas podem, sim, trabalhar em casa também, né? Acho que as pessoas ainda relacionam muito estar em casa com não trabalhar, né? Como também se o trabalho, acho que isso é uma questão também que a gente pode pensar, né? Que é uma questão estrutural, né? A pessoa que era dita como do lar, né? Ela não trabalhava, não era um trabalho, né? Então, assim, isso é um trabalho, a gente sabe que as pessoas que trabalham e ficam em casa cuidando de filho, isso é um trabalho que não tem hora para acabar, né? Não tem férias, não tem... Isso é um trabalho muito... Então, tem várias formas de pensar o trabalho. Pensar também na palavra trabalho, historicamente, né? Vem de tripalium, que era um instrumento de tortura, né? Então, o trabalho, inicialmente, tinha uma questão de castigo, né? E a gente pode ver também nessas relações atuais muitas outras questões que a gente poderia também trabalhar aqui, sobre isso, né, de o quanto também essa questão do controle, eu acho que, como a gente vive esse ambiente de não controle, como a Karen trouxe, acho perfeito, assim,
também a necessidade de controlar, ela aparece em outros, né, outros espaços. Daqui a pouco a pessoa quer controlar mais as pessoas dentro de casa, né, porque tem uma necessidade um pouco de poder dizer assim, bom, eu domino algo, né, eu consigo ter o controle de algo, né, eu acho que isso vai um pouco passando, né, mas a gente também é importante se dar conta, né, acho que isso que é a questão bacana, de quantas coisas a gente já poderia ter feito, né, usando esse recurso de tecnologia, né, evitando, às vezes, muito desgaste e outras coisas, e acho que isso que fica também, né, um pouco para pensar nas novas formas de relação profissional também. Acho que isso é bem... Acho que a Karen trouxe assim, essa questão dos pactos, né, das negociações também, de quanto é importante estar dito isso, né, mas todo período de transição também tem isso, assim, os excessos, né, e daqui a pouco as coisas, acredito que vão depois se organizando, assim, né? E isso vem a questão do estudante também, né? Como lidar com o trabalho dele, que é o estudar, que é o pensar, né? E é isso, né? Isso acho que é uma questão que daí eu tenho acompanhado, assim, muito do mundo acadêmico, que é, às vezes, tanto a questão do desencontro, às vezes, né? É o professor que tem que trabalhar, tem que mostrar o trabalho, né? Que está aprendendo também a mexer né, com as questões da tecnologia, né? Tem um estudante do outro lado que se cobra muito por ter que responder essa demanda, e às vezes, no fundo, os dois sabem que aquela demanda é só para, né, tipo, não é para exigir tanto, o professor talvez nem, né, entende o contexto muitas vezes. O estudante também tem esse dito que, né, talvez, bom, né, é só um exercício, não vai ser cobrado, mas ele se exige, né, e existe, parece que um pacto, assim, na verdade, é mais uma autocobrança das duas partes, né, de terem que de produção, assim, né? Então, vejo que tem vários desafios aí, né, né, e acho que a comunicação e o diálogo pode ajustar isso, eu acredito, né, sempre no diálogo nesse ponto. E também só trazendo uma questão que a Darlene trouxe no início sobre o pós-pandemia. Acho que é importante pensar o pós-pandemia, mas eu gosto muito de pensar o antes da pandemia, assim, sabe? Tipo, será que como a gente estava vivendo estava bom, né? Será que o que a gente tinha dito como normal era interessante, né? Era produtivo, era bacana, né? Eu acho que isso a gente tem, né? A gente tem como pensar, assim, tipo, isso a gente viveu e sabe como estava, como não estava, né? O pós, bom, a gente pode especular e ter hipótese, eu acho que é inevitável que a gente faça isso, e é importante que também a gente desenhe algo para o futuro. Mas eu acho que é bem importante a gente repensar como a gente estava agindo até aí, né? Como que estava se dando essas relações, né? Como que era, né? Será que não estava um pouco demais algumas coisas, assim, né? Os excessos, assim, né? Tipo de controle também, aí a gente pode pensar até a questão do controle, que acho que é bacana de pensar. Então, é mais ou menos isso que eu pensei um pouco disso que a gente estava falando agora. Assim. É isso mesmo. Quando eu trago a questão da preocupação com o pós-pandemia, tem a ver com esse novo. A Karen, quando traz a questão de que o trabalho, ele provavelmente vai ser mais remoto depois, porque a gente, ao mesmo tempo que vê as vantagens, né, e aí depende muito por setor, a gente vai vendo os limites que existem. Eu tenho uma preocupação muito grande com a educação, né? O Robertson traz um pouco esse ambiente universitário, né? E aí nós, enquanto docentes, nós, enquanto profissionais de educação, somos desafiados a pensar diferentemente, né? Historicamente, a gente tem uma discussão que traz a necessidade de trabalhar muito mais com as tecnologias, mas de fato a gente não trabalha. E aí o estrangulamento me parece ser muito maior lá na educação básica, tá? Com os adolescentes, os jovens, as crianças que precisam da sala de aula, né? E por mais que tenham as aulas, e vários municípios implementaram imediatamente após o início do isolamento, uma dinâmica de trabalho remoto, o resultado disso a gente ainda não sabe, mas as dificuldades já aparecem e elas são muito fortes, né? Então, mas são questões que a gente precisa ir pensando, e, aliás, essa temática na nossa próxima live, semana que vem. Eu gostaria de destacar algumas falas que estão aparecendo, que são contribuições muito boas,
Vou começar pela da Andréia, a nossa administradora do campus. Ela fala das reações de cada um, são diferentes acontecimentos e são importantes de ser compartilhados. Muitos sentem que estão sozinhos, mas no fundo os sentimentos são muito parecidos e apenas vivenciados em diferentes locais. Eu vou trazer vários aqui, aí depois vocês comentam, por favor. E aí eu estou lembrando que nós vivemos num período de comunicação, a gente está sempre ligado, então a gente se sente só no meio de uma multidão. Alguns autores já falaram a respeito. Desculpe, só um minuto. A Estefânia traz para nós, faz uma fala, um depoimento e faz a relação com o período de 2012, quando nós enfrentamos uma greve longa, né, e a FURG passou por um longo período de greve. Então, ela diz que foram 4 meses e na época não tínhamos esse apoio, essa fala aqui. E eu acho muito importante, muito interessante, Estefânia, você trazer isso. Ainda que são contextos diferentes, vejo que a aflição por não ter uma perspectiva do tipo, isso vai durar X tempo, está se repetindo. Realmente vivemos um ciclo. E que bom que hoje isso pode ser conversado de uma forma que acolhe os estudantes. Eu acho fundamental a gente falar sobre isso de fato. O professor Alex parabeniza, então, a organização dessas lives e gostaria de saber da Karen e do Robertson, mesmo que seja algo muito recente, levando em conta os atendimentos e conversas, qual a percepção ou peso de uma falta de liderança política, por exemplo, as trocas de ministro de saúde, na insegurança e aumento das incertezas das pessoas? Então, porque, na verdade, assim, a gente vive um período de pandemia em que os números nos assustam, os números muitas vezes não são confiáveis, há uma discrepância gritante, e basta olhar os números, por exemplo, da Prefeitura de Porto Alegre em relação ao número de contaminados, e a gente vai ver os registros na Secretaria Estadual da Saúde, que são muito diferentes. Né? A gente vai ver outros números, então a gente começa a ficar na dúvida. Né? E aí, essa preocupação que o professor Alex traz, então, não bastasse isso, nós temos um cenário político turbulento, totalmente inimaginável em outras épocas. Né? Então, passo a palavra para vocês fazerem os seus comentários a respeito. Posso começar? Robertson, pode ser. Acho bem importante esse comentário do Alex aí, né? Essa pergunta, eu acho que é muito fácil, né? Acho que não tem como fugir também desse tema no momento, assim, né? E a gente vê o quanto uma referência, né? Uma liderança, ela tem uma voz importante, né? A gente pode acompanhar que no início desse processo todo, onde tinha uma certa aproximação maior, talvez, de informação, né? As pessoas estavam mais atentas à questão do próprio isolamento, né? A gente começou numa perspectiva diferente, de mais resguardo, assim, né? E a partir do momento que isso um pouco se perdeu, né? Houve uma certa falta de sintonia, às vezes, né? Entre o Ministério da Saúde e a questão do próprio governo, assim, em si. O quanto isso trouxe até um termo que a gente fala muito, essa polarização, né? Porque, como eu estava comentando, né, uma das reações, talvez, das pessoas é também a negação, né, dos fatos, assim, né? Por uma questão de defesa, às vezes, né? O medo nos impõe, às vezes. É mais fácil, né? Se a gente for pensar que, se a gente quiser pensar que não está existindo pandemia, nossa vida vai ser muito mais fácil no momento, né? A gente vai fingir que não existe, a gente vai ir na rua, vida que segue, a gente vai viver aquilo que a gente já conhece, né? Agora, lidar com o desconhecido, né, é difícil, né? Então, a partir do momento que se tem uma quebra de que, né, de discurso, onde pessoas talvez acreditam que seja algo bem sério e outros nem tanto, daqui a pouco, se eu estou um pouco ali querendo um pouco, né,
é mais confortável, eu vou me defender naquilo que me conforta mais, né? Que, né? Uma reação, assim. Eu acredito que isso... e é importante ter uma unidade, né? Porque a gente está falando de uma questão coletiva, né? Então, onde é diferente, né? Se eu saísse sem máscara na rua, por exemplo, e me afetasse só a mim, era uma questão, né? Uma questão minha, assim, né? Da minha liberdade. Mas a partir do momento que isso interfere na vida dos outros, né? Então tem uma quebra e tem uma relação coletiva. Então, se no momento que impõe algo de coletividade, a gente não tem uma sintonia, uma unidade, né? Isso gera, então, um atrito, né? Que pode levar e está levando, acho, a gente a essa desagregação, assim, né? Em vários pontos, né? A gente está discutindo pontos que talvez nem caberiam no momento, né? A gente teria que estar falando só de saúde nesse momento, né? E é interessante que esses movimentos se repetem muito, assim, né? Eu estava lendo o Diário da Peste, do Daniel Defoe, que escreveu o Robinson Crusoe, que é um livro escrito em 1700, assim. E ele falando já sobre essa questão também, dos números também que tu trouxeste, assim, tipo... naquela época não tinha informação, né? Quem informava eram os mercadores, assim, né? Embora tivesse já os boletins, é legal de ver os boletins por bairro, no bairro tal tem tantos casos, bem como a gente vê hoje em dia os boletins. Mas também a informação, assim, também era limitada, né? Também tem o livro A Peste, do Alberto Camus, que fala sobre também, na época, a questão dos ratos que apareciam também, das pessoas tentando achar justificativa para negar que aquilo estava acontecendo, né? Então, no início apareciam os ratos nas casas, as pessoas achavam que alguém tinha colocado o rato na casa da pessoa, porque ela não queria entender aquilo. Então, é meio que uma defesa também colocar, e daí quando vem um discurso, né, próximo à defesa dessa de negação, e talvez de tentar dar uma certa... diminuir um pouco, talvez, assim como tem os dois extremos, tem talvez aquele extremo também de radicalizar e colocar talvez um medo maior, às vezes, né, existe outro discurso, às vezes, que flexibiliza, né, e que ele é mais confortável também, né? Só que a questão, acho que sim, acho que se tem uma unidade dos líderes, né, faz com que a gente consiga estar um pouco mais vivendo a coletividade de uma maneira mais saudável, né, acho que isso é importante, assim, essa unidade, sim. Eu acho que isso que o Robertson traz, junto com o que eu comentei anteriormente, de que quando nós não temos uma referência externa que possa ser vista e sentida como uma referência capaz de nos cuidar, de nos guiar, né, de nos mostrar um caminho que seja um caminho relativamente bom, se não para todos, mas para a grande maioria, né, a tendência é a gente se voltar para o mundo interno, e aí a gente vai buscando as nossas respostas conosco mesmo, ou com aqueles que estão mais próximos da gente, e que não necessariamente vão vir ao encontro do que está posto no coletivo, né? Então, acho que esse é um risco também que se corre. E fiquei pensando, Darlene, um pouquinho naquilo que tu trouxesse sobre a questão da educação e da tecnologia, né? Assim, que nós temos a diferença, né, importante na educação básica, as diferenças sociais da educação básica, né, as crianças que estão no ensino particular, que têm mais acesso a uma série de recursos, as crianças que estão na educação pública e que estão afastadas de uma série de recursos, né? Mas eu me lembrei assim, por exemplo, não sei se vai servir muito, mas o que eu pensei, assim, eu trouxe para a questão da psicologia, né? Talvez para uma grande maioria dos colegas que se formaram na mesma época que eu, nos anos 80, anos 90, fazer atendimentos virtuais é uma coisa meio, como assim, né? Mas e como é que fica o vínculo? E como é que tu estabelece a relação com a pessoa? Mas e? Porque não se teve formação para isso, não se tinha essas tecnologias na época, né? E não se teve formação para isso. Mas creio eu que os colegas que estão vindo agora, sei lá, dos anos 2000 para cá, eles têm uma outra relação com a tecnologia, e penso que chegaremos um dia que não teremos mais o contato presencial, que será apenas mediado, né, pelo recurso tecnológico. Então eu fiquei pensando que talvez para as crianças, claro, guardadas as devidas diferenças sociais, as dificuldades de acesso e tal, mas
e que sim, que é preciso avaliar se há aprendizagem, se não há aprendizagem, né, a condição do professor de estar acompanhando isso, mas é uma coisa talvez a gente pensar que as crianças que vêm vindo, elas têm uma outra relação com a tecnologia, muito diferente do que eu, por exemplo. Elas têm muito mais afinidade, proximidade, facilidade, porque elas vão explorando já o mundo muito através desses recursos, mesmo que elas tenham poucos recursos, mas elas são mais interativas e proativas, né? Então, quando a gente for pensar essa questão para o campo da educação, acho que também não dá para... é importante também considerar esse elemento, assim, né? A proximidade, a facilidade das crianças estarem se apropriando cada vez mais desses recursos, claro, se elas tiverem acesso a eles, né? Mas que isso também vai fazer com que a educação, de alguma forma, vá ter que se repensar nesse sentido mesmo. Porque não faz sentido, eu andei no final, a gente está em 2020, né? Eu estou meio perdido. Ali no final de início de 2020, início de 2020, eu andei visitando algumas escolas estaduais aqui em Porto Alegre, por conta de um projeto que eu participei como voluntária, e assim, talvez assim inadmissível que hoje em dia tu só tenha para oferecer para as crianças um quadro verde e o giz, né? Diante de todos os outros recursos que existem e que elas mesmas vivenciam nas suas casas, assim, né? E aí eu lembro que, por mais que os professores se desdobram e fazem e acontecem com os poucos recursos que têm, mas urge, né, que a gente possa ter uma política que propicie o acesso maior a todos esses recursos que favorecem a aprendizagem, que desenvolvem a cognição, né, que fazem com que tu te relacione de uma outra forma com o mundo que está aí, assim. Então, eu só fiquei pensando nisso, assim, que nós, que viemos de um outro tempo, às vezes não temos a mesma facilidade de quem está vindo agora atrás, né? Agora na frente, não sei se é atrás ou se é na frente. Só vou fazer um comentário, né? Ao mesmo tempo que tu fala, né, dessa formação dos anos 80, 90, né? Vejo a Karen também como uma visionária, né? Porque a gente conversava isso, então, no meio do ano passado, e tu já estava buscando essa forma de atendimento, né? Uhum. Até quando veio essa questão online, eu pensei muito nas nossas conversas né? E sim, acho que é quanto tem desafio também para nossa profissão agora, né? Também acho que antes era muito uma questão de, né? Tu atendia um paciente, talvez tinha uma questão de ele viajar e agora já é uma outra relação. Né? Então tem. E claro, existem uma série de questões, assim, né? Porque tu tem uma intermediação do teu trabalho por via de plataformas, né, onde o psicólogo o trabalho do psicólogo ele é intermediado por uma plataforma, né? Então tem os ônus e os bônus, mas uma questão que é inegável é que tu amplia o acesso das pessoas ao atendimento psicológico, principalmente das pessoas que trabalham em empresas, né, de trabalhadores, assim, então, que estão vinculados a organizações que acabam abrindo espaço para oferecer o atendimento psicológico, apoio, orientação, né, psicoterapia para os seus trabalhadores. E realmente isso amplia muito o acesso, a ponto de tu receber pessoas que, olha, eu nunca fiz, a minha empresa está oferecendo, e eu estou fazendo um contato para saber como é que funciona, né? E que talvez não tivessem outra forma de acessar. Mas, enfim, isso daí já é também uma outra discussão. Eu tive um pequeno problema técnico e saiu. Pois não, eu vi que tu saiu do ar. A gente meio É que assim, ó, eu sou da mesma geração a sua, né? O Robertson é mais menino e a Amanda também, mas de fato a gente não aprendeu a lidar assim com as tecnologias, né? Então, assim, só queria comentar uma questãozinha. O que eu estou percebendo que aparece fortemente na educação básica
não é só pensar o quanto dos estudantes, as crianças, adolescentes têm acesso ou não, mas, de repente, a vida das famílias mudou, porque famílias que têm, e eu não estou pensando só famílias que têm 1 ou 2 filhos, mas famílias que têm mais, e cada um está num processo de aprendizagem diferente. Daqui a pouco, uma família, por exemplo, essa semana, alguns professores me relataram o seguinte: de repente eu me vi numa casa em que eu tenho 2 filhos, cada um dos filhos precisa de um computador, precisa de acesso à internet, eu sou professora, preciso dar aula, e de um momento para outro, nós precisamos ambientes que fossem possíveis, nós precisamos ferramentas, não apenas mais um computador na sala, mas para cada um, acesso à internet, e a internet que comporte tudo isso. Uma criança lá por mais que eles tenham afinidade com a tecnologia, essas crianças não são autodidatas, elas têm mais dificuldades do que a nossa geração. Então, são muitas as preocupações. Eu acho que, assim, os gargalos, de fato, estão ali na educação, e pensando nessa educação de grupos mesmo, com mais, eu vou dizer, mais desfavoráveis, né, econômica e socialmente. Eu quero destacar aqui a fala, a Andrea também contribui outra vez, ela nos diz que os contatos virtuais são a nossa realidade, sem dúvida, mas nada como os contatos reais para o nosso conforto. Não aprendemos a fazer diretamente, né? Enfim. Deixa eu ver, o Gustavo Aguiar é nosso estudante, ele diz que cada pessoa reage de forma diferente. Ele disse que ele mesmo se cobrava por não estar produzindo nessa quarentena, e acredita que mais estudantes se sintam assim, e é nesse momento, então, ele percebe que isso é temporário, né, e que logo, logo a rotina deverá voltar, então, e aí a gente entra naquela questão que nós íamos conversando. O que é o voltar e como é que vai ser isso, né, no depois. Então, são questões que nos intrigam, nos desacomodam, né? São questões para as quais nós não temos resposta. E nós ainda assim, nós temos uma exigência grande, né? A Karen também, o Robertson também, a gente tem que estar sempre produzindo, e daqui a pouco aqui em casa é uma situação assim, eu e meu marido somos professores, e não poucas vezes, principalmente ali nas primeiras semanas, não poucas vezes, os dois estavam no trabalho, nos 3 turnos do dia. E quando a gente tirava um turno, não, agora eu vou relaxar a cabeça, vou pensar em outra coisa, nossa, a culpa é enorme. E nesse momento a gente já está numa fase pensando assim, que medida a gente não fazia o esforço para se ocupar, né? E mais do que, de fato, produzir, né? Embora na FURG a gente não tenha atividade nenhuma que seja aula, né? Inclusive não só a recomendação, mas a exigência é que a gente mantenha contato com os nossos alunos sem passar conteúdo, sem passar tarefa, não tem atividade avaliada e assim por diante. Vários professores procuram manter um contato, então, periódico. Eu mesmo sou uma que procuro manter um contato semanal ou quase que semanal. E quando eu proponho, eu digo para eles, não, vamos fazer o seguinte, vocês leem, né, aproveitam para ler, já que principalmente os estudantes das engenharias, os estudantes das ciências exatas, eles têm aquelas listas intermináveis, aquelas leituras nas áreas específicas, então nunca sobra tempo, viu, Robertson, para ler literatura, que não deveria nem ser uma questão
claro, a Karen também deve concordar comigo, não deveria nem ser uma questão que a gente pautasse, isso deveria ser uma prática, né, de todos nós. E aí começam a me dizer, não, eu estou lendo, mas eu quero ver professor. Então, quase cada semana, quando a gente, ou quando eu mando uma mensagem, diz, olha, essa semana não vai dar, a gente não vai, quando que vai ter? Então, assim, eles dizem, eu preciso ver professor, e a gente está falando de jovens, né, universitários. Enfim, mas eu sei que o nosso tempo já está estourando, mas eu queria, mais uma vez, mexer numa questão que vocês também comentaram, Alex trouxe, e a gente, mais do que no cenário nacional, a gente está vendo no mundo, né, a gente está vendo nos Estados Unidos uma situação muito incomum, né, uma situação muito dura, né, que é toda essa discussão em torno do preconceito, do racismo, da homofobia, do fascismo, e assim por diante. Penso que isso também seja um efeito desse período de pandemia, em que a gente se volta, nesse período de pausa, que a gente se volta a avaliações nossas e avaliações sociais, claro, que apimentadas e fortalecidas com todo eu aqui estou fazendo a seleção de palavras, né, com toda essa falta de rumo e de coerência que se espera de um Estado, de um governo, né? Então, me parece que também é um efeito desse período diferente que a gente vive. Não sei o que os psicólogos pensam a respeito. Talvez também, eu quero acrescentar, talvez isso seja uma sinalização do quanto que a humanidade possa estar olhando mais fortemente para sentimentos de solidariedade, de sentimentos que ficam esquecidos ou ficam para trás, relegados a outro lugar, quando a gente está pensando demais na rotina, na produção, no econômico e assim por diante. Não sei. Eu quero crer que a humanidade, depois dessa pandemia, depois de todos esses rolos, saia melhor, saia mais humanizada. Quero ser otimista, embora eu tenha bastante dúvida quanto a isso. Estou sozinha, né? Eu compartilho, assim, da tua dúvida, tá? Eu não me incluo no grupo dos otimistas de que nós sairemos necessariamente melhores desse evento, embora eu acredito que sim, que vão haver diferenças, né? Vão haver mudanças e tal. Mas eu não sei se necessariamente... Eu tenho dúvidas, eu tenho um grande ponto de interrogação, assim. Em relação à questão... como é que era de fascismo, de preconceitos e tal. O que eu fico pensando? Eu acho que existe uma questão assim que é muito interessante na forma como os norte-americanos vêm se manifestando em relação à questão do racismo, que de tempos em tempos aparece, né? Porque para eles, assim, para nós também, mas para eles, assim, tem de tempos em tempos há eventos que fazem com que eles se reúnam, né, e saiam para as ruas chamando atenção para essa questão que já vem desde lá da sua fundação, né, da sua construção enquanto país e na nossa também, né. Mas quando tu falasse assim, eu pensei muito na coisa de movimentos sociais, tá? E aí eu lembro assim que lá em 2009, que foi quando eu concluí o doutorado lá no serviço social, e que era sobre economia solidária, né? E uma das questões assim que eu comentei na tese era de que o que eu percebi era que nós assim estávamos muito divididos em guetos. Não sei se é gueto essa palavra, tá? Mas assim cada grupo olhando para os seus interesses. E falta ainda para mim, do meu ponto de vista, falta algo que costure todos esses grupos. E que na época eu apostava que seria a questão, digamos assim, do trabalho,
né, como elemento central e estruturador da sociedade, da subjetividade e tal. Né, que eu posso estar lá defendendo os interesses LGBTs, eu posso estar vendo os interesses das mulheres, eu posso estar vendo dos índios, das crianças, dos negros, enfim, mas eu não posso, é como se as pessoas estivessem olhando para dentro do seu grupo, daquilo que as torna mais semelhantes, ou o que fazem com que elas se identificam, e esquecendo um pouco de olhar para o todo maior. Eu acho que sim, que é importante que haja essas organizações em torno de interesses que são pertinentes e importantes de direitos, né, de serem estabelecidos, mas assim, eu acho que precisa de haver uma costura entre todos essas diversidade toda, e me parece que essa costura eu não consigo enxergar, né? Eu vejo grupos separados, buscando garantir seus direitos. Mas eu não sei se desta forma a gente consegue avançar. Avançamos um pouco ali, avançamos um pouco aqui, retrocedemos, quando a gente pensa, por exemplo, no campo da saúde mental, né? Então, é uma história de avanços e retrocessos, assim. Então eu fico um pouco com essa percepção, assim, sabe? Para mim, falta uma costura entre os diferentes movimentos sociais, se é que a gente pode nomeá-los dessa forma. Era isso. Bom, só para também contribuir um pouco, assim, concordo, também não sou dos otimistas, também, em relação ao pós, assim, né, tenho, né, quero... acredito que vão ter mudanças também, assim, como a Karen colocou, assim, em relação a essas questões do racismo e do antifascismo no momento, né, acho que são questões que já vinham antes da pandemia, mas fazendo uma reflexão do que está acontecendo nesse momento, assim, e eu vejo que tem também o contexto da pandemia também está contribuindo para algumas diferenças, assim, de quão isso está exacerbado, assim, né? É possível a gente ver pessoas que antes não se manifestavam em relação a essas questões se colocando. Eu acho que isso é importante, né? Mas vejo também dessa questão coletiva, né? Eu acho que, querendo ou não, a pandemia de alguma forma conecta, né? Através do sofrimento e da angústia, da ansiedade, mais as pessoas, né? Então, há uma questão global aí, né? Uma pandemia, uma questão que todo mundo, de alguma forma, está sobre a mesma tensão, né? Ou tem, talvez, um inimigo em comum, né? Alguma coisa que também dá uma certa unidade nesse ponto, né? E acredito, então, que, de alguma forma, fortalece essas reações coletivas, assim, né? De poder, bom, né? Não estou sozinho, as pessoas estão sozinhas, às vezes, em casa agora, daqui a pouco, bom, né? Vem um movimento que ela acredita e talvez em outro momento ela ficaria meio em cima do muro para se posicionar, ou, né? Sei lá. Talvez surja também, bom, eu faço parte, estou com vocês, é uma coisa também de um grito, eu acho, às vezes, dizer, bom, de se posicionar, de se colocar, de mostrar que está, né, de uma certa conexão também, né, então acredito que por isso, talvez, isso também está vindo agora à tona, assim, né, eu acho que também a ansiedade por si só, né, se for pegar os conceitos, assim, meio clichês, assim, de livros, assim, tem muita questão de sujeito estar preparado para luta ou fuga, né. Então, de alguma forma, as pessoas estão um pouco, né, assim, pensas assim, né, bom, e agora, o que eu faço, né? E aí, quando vem também um momento desses que, né, como se a bola passa na frente, eu vou chutar, né? E ainda mais quando é uma causa que, obviamente, é muito importante, em todas as duas questões que estão tentando, né, pensar a questão do fascismo e do racismo, né? Então, tipo, tu vê ali aquela questão e, bom, né? É o momento, talvez, eu jogar aqui também, né? Um pouco dessa minha ansiedade, colocar aí, expressar talvez um pouco também o meu ódio, a minha raiva, que também a raiva a gente pode ver que é às vezes uma das reações, né? Por estudiosos em relação à questão do luto, né? A gente vive luto de muitas coisas no momento, né? Negação, raiva são fases do luto, né? E a gente está com uma série de consequências de lutos aí, né? E aí tu vê essas situações, é o momento também de tu colocar, se expressar também, né? E acho que nesse ponto, acho positivo as pessoas poderem colocar, né, o que pensam sobre essas questões, né? Ou muitas pessoas, outras também olhar para esses movimentos e
e se deparar né, e poder, talvez, no meio dessa desaceleração, poder também olhar para causas importantes com mais cuidado, né? Poder olhar assim, bom, olha isso aqui, como é que eu não estava percebendo isso na minha vida corrida, né? Porque a gente também vive, como eu estava colocando no início, assim, um atropelamento diário que a gente não para pensar nas coisas que estão no nosso dia a dia, né? Como a gente vive tipo peixe que não sabe que está na água, né? Porque é tão, né? Tu não consegue, o peixe não sabe que ele está na água, né? Ele tem que sair da água para poder ver que ele está ali nadando. Né? Então, tipo, a gente às vezes meio afogado no nosso sistema, na nossa rotina, às vezes não consegue parar para pensar em questões tão importantes, né? Então, acho que nesse ponto também acho que pode ser interessante. Né? Uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente está debatendo aqui, então isso também acho também que é um sintoma também de muitas outras coisas, né? Políticas que rolam por lá, né? Isso diz muito, né? do momento, né? Então é só a ponta do iceberg, como a gente fala assim, né? De muitas outras coisas que rolam. É isso, é isso. Cari, quando eu falava dessas questões do posicionar-se contra o racismo, o preconceito, eu estava pensando menos nos movimentos organizados, né? E porque me parece que, eu não sei, você me conhece, né? Eu preciso pensar, ao mesmo tempo que a gente vive esse sentimento de luto, e é um sentimento de luto diário, quer dizer, é uma necessidade de olhar para frente e ver esperança na humanidade, né? E ver esperança na humanidade quando a humanidade, quando por horas parece hegemônico uma ideia de que a arma, o preconceito, parece que está valendo mais. Então, não sei, eu tenho esperança, né, quanto a isso. Sim, precisamos mantê-la. Tem que ser, até porque se nós pensarmos no que significa defender a violência contra a mulher, por exemplo, não é possível não pensar em sã consciência que isso não é um absurdo, né? Quando se diz, bom, as pessoas têm que morrer e daí? E a gente tem um presidente da República que diz isso, e a gente pensa, não, só um pouquinho, em sã consciência, em lucidez, não é possível um negócio desse. Né? E aí a gente vê um absurdo atrás do outro, e a gente começa a ficar indignado com isso, e precisa pensar que não é possível. A humanidade vai ter que acordar, vai ter que olhar, e vai ter que ter um pouco mais de lucidez, de equilíbrio e tal, as pessoas estão ali, enfim. Então, precisamos ter esperança, né? A gente agora vai fazer uma rodada final, então, rapidinho, passo, então, a fala para cada um fazer um desfecho, uma finalização, antes de nós encerrarmos essa live. Podemos começar com você? Isso, Pode. Então, eu gostaria então de agradecer essa oportunidade. Para mim é uma oportunidade, né? E eu fiquei agora aqui um pouco pensando, não me sinto assim tão confortável do que se nós estivéssemos conversando presencialmente ou numa sala de aula, porque apesar de nós não termos o controle sobre aquilo que as pessoas ficam pensando a partir do que a gente diz, né? Às vezes tem a possibilidade de uma outra interação. Ai, minha bateria tá fraca aqui. Só um pouquinho que eu vou ter que pedir um help, 1 minuto. Eu pedi um help do meu assessor. Sim, daí mas não é esse aqui. Pode falar. Pode. Vocês me ouvem bem? Sim, sem o fone? Sim. Tá. Ouvimos. Então, porque assim, usar essa ferramenta aqui que nós estamos usando, né?
Eu também não sei assim quem está nos escutando e qual é a dimensão daquilo que a gente fala, como as pessoas compreendem, o que elas ficam pensando e, enfim, né, que trocas a gente poderia fazer. Mas eu penso também que é extremamente positivo da gente ter esse recurso para poder se enxergar, né, para poder assim meio que matar um pouquinho as saudades, né, Robertson, Darlene, Amanda, que a gente não necessariamente se fala, né, com frequência, sim, mas a gente tem essa possibilidade de se ver e poder sentir um pouco como que a pessoa está, né? E aí eu penso que é um pouco isso, assim, do que se trouxe, é o que muitas pessoas têm vivido nesse período, né? Um período muito difícil de ficar distanciamento físico das pessoas que a gente gosta, né? Passar muito tempo muitas horas dentro de casa. Quando sai na rua, tem que tomar uma série de medidas de cuidados, usar máscara, não pode apertar as mãos, tem que estar higienizando as mãos o tempo inteiro, enfim, que é algo realmente que nos dá uma sensação assim desagradável de insegurança, de incerteza, né, de medo diante do que vem e que a gente não conhece. Mas que é importante que a gente mantenha o contato com as pessoas, que a gente use os recursos que a tecnologia nos disponibiliza para conversar com as pessoas que a gente gosta, para falar com os nossos familiares, para atender os nossos idosos, principalmente os nossos idosos que têm se sentido muito ameaçados, porque a todo tempo na mídia parece que eles são, né? Então, o foco principal, os mais frágeis da história, nesse contexto de pandemia. Então, é importante que a gente possa estar usando as estratégias que existem ao nosso favor para que a gente se mantenha bem e consiga passar por esse momento, pedindo ajuda, pedindo apoio, contando com as pessoas, né, virtualmente, por videochamada, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por o que tiver, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, né? Vamos nos apoiando virtualmente para conseguir seguir bem adiante. Bom, eu queria agradecer também pelo convite, né? Muito bom estar dividindo o espaço, né, com os colegas, com a Karen, com a Darlene, com a Amanda. E também acho que um pouco pensando nessas questões atuais, assim, acho que a gente tem que também nunca esquecer, eu acho que a gente falou de vários assuntos aqui, e de pensar que talvez o principal seja, né, pensando um pouco no agir, assim, né, nessas questões que a gente estava falando, sentir e o agir, que talvez a melhor ação que seja no momento é se cuidar e cuidar do outro, né, e ter isso, tentar compartilhar muito isso, esse apoio. Eu acho que também manter esse contato, de saber que, bom, daqui a pouco também tem pessoas que estão precisando desse contato, né, de conseguir fazer também essa troca, né. Penso que tentar não se exigir demais nesse período, eu acho que é importante, eu acho que é pegar como um momento também de poder se observar, como a gente vinha falando antes, né, tentar repensar algumas coisas, é um momento talvez de reconstrução de coisas, né, de questões que a gente já vinha vivendo. Acho que pensar em como a gente estava vivendo também, acho que é muito importante, assim, venho meio nessa tecla, assim, e é um pouco isso, assim, acho que sair de máscara na rua hoje virou muito uma questão ética também, assim, né? Tipo, de não só cuidar de si, né? De saber dizer que tu tá bom, preocupado com o outro. Ao mesmo tempo, hoje, quando a gente vinha conversando aqui, quando foi colocada essa questão de conversar hoje, eu pensei muito assim, né? Vamos falar de repente sobre isolamento social, né? Ao mesmo tempo tem uma janela aqui no quarto, daí tu abre, tu vê que tem muita gente na rua, né? E daí eu vejo que hoje, porque tá chovendo, tem menos gente, né? Então quer dizer que uma chuva, às vezes, tem um efeito, né, de isolamento maior, às vezes, do que um próprio vírus, assim, para pensar. Então tem várias questões que a gente tem que pensar, eu acho que cada um fazendo a sua parte, né, e poder também se posicionar enquanto narrativa, assim, de ter uma narrativa de cuidado. Eu acho que isso que a gente pode, isso não é pouca coisa, eu acho, para o momento, sabe? Daqui a pouco a gente pode pensar, mas eu tô, né, mas acho que cada um fazendo um pouco dessa parte, poder, né, conseguir tranquilizar alguém que não está legal, de poder também se disponibilizar a falar e usar, acho que como a Karen falou, esses meios de tecnologia, de poder se ver,
né, acho que a gente não pode deixar de utilizar esses meios de conexão, né, e, de fato, a conexão hoje em dia, ela é virtual, mas é muito mais do que isso, né, a gente pode também estar usando isso de vários modos. Então, nesse ponto, eu acho que é isso, acho que em relação aos estudantes também, que acho que é um público que acredito que esteja assistindo, assim, de poder também pensar um pouco nisso, assim, de talvez pensar que os colegas também possam estar passando pela mesma questão, né? A gente tem muito essa questão comparativa, de talvez pensar assim, será que só eu estou passando por isso, né? Será que só eu não estou conseguindo lidar com isso? Mas daqui a pouco pensar que, bom, isso pode ser uma coisa que todo mundo de fato está passando, ninguém tem as respostas para, né, para isso tudo, né? Então, de tentar pegar leve, assim, consigo mesmo, acho que é um momento, acho que é o que pode ser importante no momento. Acho que é isso. Em nome do Grupo de Empreendedorismo Social, do campus de Santo Antônio da Patrulha, eu agradeço. Eu estou sem fone? Eu estou escutando. Então é só a cara. Será por quê? Então, assim, em nome do Grupo de Empreendedorismo Social, do campus de Santo Antônio da Patrulha, eu agradeço de forma muito especial a Karen, ao Robertson, que desde o primeiro momento que nós fizemos contato, aceitaram esse desafio, né, para falar sobre uma temática tão importante nesse momento, e as contribuições de vocês, os elementos que vocês trazem, as reflexões que vocês trazem, são ímpares, foram, assim, muito pertinentes, muito importantes, e também, de forma, assim, muito especial, a Amanda, a Aline, que precisou sair um pouco antes, pela tradução que vocês trazem, pelo acesso que vocês garantem a algumas pessoas, professor, estudantes, para poder acompanhar essa nossa discussão. Então, Romeu, muito obrigada, valeu mesmo, espero que a gente possa se encontrar ainda outros momentos para conversar sobre essas questões e sobre o pós-pandemia. Vamos nos encontrar para conversar a respeito, para refletir sobre isso. Tá? Vou aproveitar e convidar a quem tiver interesse, nós vamos fazer uma nova live no dia 11, e só depois que nós tínhamos marcado, no dia 11, quinta-feira da semana que vem, nós nos damos conta que é feriado, mas nós vamos manter essa live, então, no dia 11, às 19 horas, a temática é ensino remoto na educação básica. Nós vamos ter 4 professores da educação básica trazendo um pouco, compartilhando um pouquinho da sua experiência nesse momento. Eles falam de 4 municípios diferentes da região metropolitana de Porto Alegre e vão trazer um pouco essa reflexão dos desafios postos, do que mudou e dos efeitos já percebidos nos processos de aprendizagem, tá? Os 4 professores são da rede pública, né? E eles vão trazer uma reflexão, eu acho que bastante interessante. Então, fica o convite para quem se interessar em pensar as questões de ensino remoto na educação básica. Robertson pediu para falar. Só um recado, né, que a Praia também está com um projeto agora que se chama Entre Livros e Lives, que é a cada 15 dias, então tem uma live também, a gente está se desafiando a usar essa plataforma para poder ter um contato mais próximo com os estudantes. Então, fiquem ligados lá, tem as redes sociais da Praia lá, vai estar sempre bem explicado ali sobre quais são as temáticas e tal, e eu acho que pode ser um outro espaço de contato com o estudante também. Muito bem, e é muito, eu já te falei isso, Robinson, eu achei fantástico esse título, Entre Livros e Lives. É muito, muito sugestivo, muito interessante. Pessoal, o Diógenes não está aparecendo aqui, mas ele está mandando um abraço e também está reforçando o quanto que foi interessante, foi importante esse debate que nós fizemos hoje. Para finalizar, cuidem-se todos, cuidem-se dos que vocês amam, dos nossos idosos, né, das crianças, cuidem-se,
para a gente estar bem depois dessa pandemia. Forte abraço a todos. Tchau.